Olá, olha nós aqui outra vez. Então, hoje é dia 24, um Natal, né? 24 de dezembro. E eu quero falar um pouco sobre justamente o Natal. Bem, não vou falar sobre nada histórico, né? Ou sobre se foi de fato o nascimento de Jesus, não quero me ater a isso. Eu quero aproveitar todo momento para falar de Jesus, então vamos ver o que Deus me revelou para poder entregar hoje aqui. E eu queria falar justamente sobre esse nascimento de Jesus, sobre esse corpo físico, essa junção da eternidade com o mundo presencial, o mundo carnal, com o nosso mundo espiritual, quando a eternidade invadiu a Terra em forma do próprio Deus, tendo um corpo presente. E eu quero ler o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 15, que é um clássico, podemos dizer, sobre quem é Jesus, né? Então eu vou ler aqui. Cristo, o Filho, é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas podem ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o supremo sobre todos os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do seu Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Então eu queria falar justamente sobre essa questão da eternidade de Cristo, que a gente vê que tudo foi criado por meio dele. Se a gente pegar João capítulo 1 também mostra que ele era o verbo desde o princípio e tudo habitava nele, tudo se fez nele, ele fez todas as coisas. E há um plano divino aí muito interessante que foi do agrado de Deus que o próprio Filho dele, por meio de sua morte, trouxesse uma reconciliação com seu povo. Isso mesmo antes da queda do homem. Então já era um propósito de Deus. Não sabemos porquê, mas a gente tem fé que todas as coisas são feitas para glorificar a Deus. E essa é a forma que Deus vai ser mais glorificado. Amém. Que seja assim e que foi assim. Então, há um propósito aqui eterno de Cristo ser o reconciliador de todas as coisas, ser o que faz as pazes com nós e Deus, que nos une de volta a uma aliança eterna, que o objetivo de Deus sempre foi habitar em meio ao seu povo. Então, ele habitou com Adão. Quando Adão pecou, ele foi atrás de Adão e não foi Adão que foi atrás dele quando Adão pecou. Ele foi atrás de Adão para buscar uma reconciliação, um arrependimento de Adão. Quando ele fez o tabernáculo no deserto, ele queria habitar em meio ao seu povo, mas o povo fez o bezerro de ouro, pecou novamente, mas Moisés, por sua intercessão, recebeu a misericórdia de Deus. E agora, por meio de Cristo, ele pode habitar entre nós, tendo paz por meio do Espírito Santo. E glória a Deus por isso. Então, o objetivo de Deus sempre foi e sempre será viver junto ao seu povo, viver junto à sua criação. E vai ter a volta dele, que em breve ele virá, em nome de Jesus, e restaurará todas as coisas como eram para ser desde o início. Então, Cristo ele tem um papel fundamental nesse nascimento dele, porque é um propósito eterno de uma criação, de algo que reconcilia a criação com a natureza de Deus, a natureza caída do homem com uma natureza divina. Então Jesus, sendo 100% Deus e 100% homem, ele consegue, por meio da morte dele, trazer uma expiação sobre os pecados da humanidade inteira, da história da humanidade, como um Deus perfeito. Sabe, muitas vezes eu vejo pessoas me perguntando, ou se perguntando, mas por que Jesus salva? Por que não é qualquer outra pessoa? Por que não é eu sendo uma pessoa boa que vai me salvar? É uma pergunta muito justa. Mas a gente tem que entender o seguinte:
Contra quem a gente peca? Não é o problema, não é o pecado, mas contra quem a gente peca. Muitas vezes a pessoa pensa, pô, mas o cara lá matou alguém e eu que soltei uma mentirinha, eu vou ir pro mesmo lugar do que o cara se eu não me arrepender. Mas a questão é, por exemplo, se eu pegar e jogar um chinelo num amigo meu, o que acontece? Nada, provavelmente. Ele vai rir ou me jogar o chinelo de volta. Se for num colega de trabalho, eu posso ser demitido por agressão. Se for num presidente, eu posso ser preso. Então, se eu faço algo contra um Deus que é eterno e perfeito, a minha punição tem que ser uma punição eterna, porque eu estou atingindo algo que é eterno, algo que é perfeito. Eu mereço uma punição eterna. E a única forma de eu ser expiado dessa punição eterna, desse castigo eterno, que seria o inferno e o afastamento de Deus, é tendo um Deus eterno morrendo por mim. Porque a única forma de pagar uma eternidade de pecados é algo eterno morrer por mim, que foi a morte de Cristo. Por isso que Cristo, com seu sangue, traz a união e nos traz paz com Deus. Eu não li aqui, mas no versículo 21 fala: isso inclui vocês que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio de sua morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpas e livre de qualquer acusação. Então é só por meio de Cristo que a gente pode se apresentar a Deus com santidade. É só por meio dessa morte de um Deus soberano e eterno que se entregou por nós que a gente pode se apresentar mediante a Deus. Então, na verdade, a gente não tem santidade suficiente, a gente não tem pureza de coração suficiente para poder ver a Deus, mas a gente tem fé que, graças a Deus e a Jesus, que a gente pode vir na presença de Deus, se escondendo atrás, na aba da camisa de Jesus, se escorando nele para poder chegar mais perto de Deus, porque é só Jesus que consegue se apresentar a Deus com santidade extrema. Então, quando a gente toma e se cobre com esse sangue de Jesus, a gente pode ver a Deus, a gente pode buscar a Deus e ter paz com Deus e se reconciliar com Deus. Então, nada vem além de Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar, porque Ele nos traz a salvação, Ele nos traz a paz, Ele nos traz a paz com Deus, Ele nos traz de volta aos caminhos de Deus. Cristo foi o momento que a eternidade se uniu à Terra. E é isso que é um avivamento, é isso que a gente tem que buscar, um avivamento, quando a eternidade desce à Terra. Quando a eternidade desce à Terra, acontece um avivamento e Jesus avivou aquela era. Jesus, depois de sua morte, na sua vida ele já juntou muitos discípulos, mas depois da sua morte ele avivou e até hoje a gente vê um crescimento expansivo do reino de Deus, do Evangelho. Então, na verdade, foi no momento que a eternidade se uniu à Terra que aconteceu essa criação, o corpo de Cristo foi criado, sendo um 100% homem, um Deus e homem habitando no mesmo corpo. Esse é um mistério e um milagre de Deus que, graças a Deus, a gente pode viver isso e ter conhecimento disso hoje em dia. Sabe, eu penso, imagina Moisés, os profetas, Davi, todos esses homens, eles ansiavam por ver uma coisa, o Messias, o escolhido de Deus, o ungido de Deus que ia tirar o pecado do mundo. Isaías 53 sempre prometeu que ia vir um homem que ia ser transpassado pelos nossos pecados e moído pelas nossas iniquidades, um Messias sofredor. E o povo não conseguiu ver isso. Alguns viram, outros não viram naquela época. Mas hoje a gente tem a graça e o Espírito Santo que pode nos guiar a Cristo, nos guiar à cruz. E esse é o milagre do Natal. Esse é o milagre do Natal, é o nascimento de Jesus, uma profecia milenar se cumprindo em forma de corpo humano para poder ser entregue. E, óbvio, é impossível não citar o texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Às vezes a gente fala desse texto e não presta atenção no quão profundo é esse texto, quão profundo é o significado dele. Deus amou tanto esse mundo que entregou tudo o que ele tinha.
para que a gente não perecesse. Jesus não ganhou nada com isso. Claro que Jesus foi levantado ao mais alto trono, como dizem, não sei dizer se é Filipenses 2 ou se é Efésios 2, desculpa, mas Cristo foi levantado ao mais alto lugar de honra, sim, mas foi para nós não perecermos que Jesus se entregou. Foi para a gente ter a salvação e a graça eterna de Deus. Então, que a gente possa alcançar aí confiadamente a presença do Senhor quando precisar, para perdão dos nossos pecados e para se aproximar de Deus. Cristo é o único caminho que pode fazer nós se aproximarmos de Deus. E que, mesmo que Jesus não tenha nascido no Natal, nessa data específica, 25 de dezembro, que a gente use todos os dias para lembrar do Cristo que nasceu por nós e morreu por nós, ressuscitou por nós. E benditos são aqueles que não viram a Cristo e o amam. Então a gente hoje tem essa graça de poder não ter conhecido Cristo em corpo, mas a gente tem aqui as palavras de vida eterna de Cristo. A gente tem o conhecimento e os segredos eternos que Deus revelou a nós, para poder buscar Ele, sem contar em oração e ter intimidade com o Pai, para Ele poder nos revelar coisas novas. E é isso que eu oro, que eu possa aprender coisas novas, segredos novos de Cristo todos os dias. Que vocês possam aproveitar esse Natal com a família de vocês, com esse tempo que Deus nos dá de descanso muitas vezes. E graças damos a Jesus por isso. Senhor, te agradecemos por mais um tempo que a gente pode ter aqui. Te agradeço por esse momento especial que eu posso passar com a minha família e que eu não me esqueça que tu entregaste teu filho e que teu filho se entregou por amor a mim, por amor a cada um que aceita a Cristo como seu Senhor e Salvador. Graças te damos.